Olá, sejam novamente bem-vindos ao meu canal, Textos de Filosofia para Todos os Níveis. No vídeo de hoje eu vou abordar a questão do que é o corpo, do que é a mente e das relações que se estabelecem entre corpo e mente. Eu vou me basear no texto da Silvana de Souza Ramos, né, dessa coleção editada pela editora Martins Fontes. O nome da coleção, Filosofias, o Prazer do Pensar. Então, é um texto introdutório, na qual a Silvana ela vai apresentar dois filósofos que abordam a relação entre mente e corpo. O primeiro filósofo é o René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, também é um dos fundadores da ciência moderna. O outro filósofo é o Merleau-Ponty, é um filósofo contemporâneo do século XX. Ele é considerado um dos principais filósofos do século XX. O René Descartes, ele inaugura uma nova tradição racionalista, que é a tradição racionalista moderna, que se contrapõe à tradição racionalista, por exemplo, dos gregos, notadamente do pensamento do Aristóteles e do Platão. O Merleau-Ponty, por sua vez, ele vai se insurgir contra essa tradição racionalista de se pensar o corpo e a mente e as relações entre o corpo e a mente. Então, isto eu penso que é muito interessante no texto da Silvana, porque ela traz dois pensadores, já a partir da modernidade, que pensam a questão do corpo, que pensa a questão da mente, né? E que são dois pensamentos, vamos dizer assim, que se contrapõem, né? Mas que são muito ricos para se pensar o significado, quais são os significados do corpo na própria sociedade atual e o que significa quando a gente fala em mente na sociedade atual. Bom, a mente, ao longo da história da filosofia, ela sempre esteve ligada a algo não material. Né? Mesmo que hoje em dia as ciências, as neurociências, vamos dizer assim, ao investigarem o funcionamento das operações no cérebro, liguem, relacionem essas operações cerebrais com pensamento, né? Isto ainda não é uma questão totalmente, vamos dizer assim, tranquila. Né? Não dá para dizer com toda a tranquilidade do mundo que o pensamento possui uma base material que se localiza no cérebro. Então, toda a tradição filosófica, independente da época, independente da filiação do pensamento do filósofo, a tendência é pensar a mente como algo imaterial. A mente se refere ao próprio pensamento. Dependendo do filósofo, ele vai se referir à mente à alma ou ele vai se referir à mente ao espírito. No entanto, alma e espírito aqui não tem uma conotação, vamos dizer assim, religiosa. Né? A alma, no Platão, ela pode até sobreviver à questão do corpo, mas ela não possui, ela não está inserida propriamente numa tradição religiosa ou numa tradição espiritualista. Né? Alma, espírito ou mente dizem respeito ao pensamento. Pensamento, modernamente, é algo imaterial, é uma substância imaterial. O corpo é uma substância material. Então, a partir deste pressuposto básico, o que a autora se propõe, não somente a autora, mas como o que os filósofos se propõem pensar, qual é o estatuto do corpo, qual é o estatuto da mente, do pensamento, e quais são as relações que se estabelecem entre a mente e o corpo. Né? E isso vai mudando ao longo do tempo, é muito interessante, né? Porque você pode ter uma abordagem mais cientificista, uma abordagem menos cientificista, né?
uma abordagem mais racionalista, uma abordagem mais empirista, uma abordagem que transita entre o racionalismo e o empirismo, que transita entre a objetividade e a subjetividade. Então, para início de conversa, eu vou, com esta relação entre mente e corpo, é uma relação primordial para a história da filosofia, ela está posta desde o início da história da filosofia. Por quê? Porque ao tentar caracterizar o que é a mente e ao tentar caracterizar o que é o corpo, isto nos remete à questão mais fundamental da filosofia, que é o que é o ser humano. Né? Então, quando nós estamos falando do corpo humano, da mente humana, nós, na verdade, estamos procurando definir o que é o ser humano. Né? E como nós podemos conhecer o que é o ser humano. Então, tem duas questões que estão imbricadas aí. O que é o ser humano e o que o ser humano pode conhecer de si mesmo. Então, eu vou iniciar, antes de começar com Descartes, eu vou iniciar com uma definição que é dada pelo Aristóteles, a definição do homem do Aristóteles, que está lá no livro 1 da Política. O Aristóteles diz sobre o homem é um animal racional e político. Ora, o que isso significa? Isso significa que o homem ele é um animal como outros animais. Portanto, o homem ele não está afastado da natureza, ele faz parte da natureza. Ele é um animal porque ele possui um corpo, e o corpo dele é gerado, o homem nasce como os outros animais, o homem se desenvolve e um dia o corpo perece, como os corpos de qualquer espécie animal. No entanto, a diferença dos animais, o homem possui uma racionalidade. Essa racionalidade é identificada como um pensamento, né? Pensamento associado à mente. E ele é um animal social, ele possui uma sociabilidade. Essa sociabilidade nós poderíamos também remeter à mente, porque o homem pensa as várias formas de organização social. O homem é incapaz de viver como uma besta fera, solitário, isolado de outros homens. No entanto, o homem ele possui não só a característica de viver em sociedade, como algumas espécies também vivem em sociedade, no entanto, ele possui a capacidade de definir qual é o tipo de sociedade, qual é o tipo de organização social na qual ele quer viver. Isto demanda um pensamento racional também. Talvez não apenas racional, mas isso demanda também um senso ético que está na mente. Isso também demanda, dependendo do pensador, certos sentimentos de solidariedade, sentimentos de igualdade, de justiça, que são pensados pela mente, não pelo corpo, no primeiro instante. Tá? Agora, começando pelo autor, pelo primeiro autor, que é o René Descartes. Né? O René Descartes, ele inaugura, de um certo modo, a filosofia moderna. Ele vive numa época que, vamos dizer assim, ainda prevalece o tipo de conhecimento nas universidades, um conhecimento dado pela escolástica. A escolástica, bem resumidamente, ela traz para o conhecimento universitário. Naquela época, as universidades ainda estavam meio incipientes, mas ele traz um conhecimento sistematizado do pensamento aristotélico, do Aristóteles. Então, ele é a sistematização do pensamento do Aristóteles sob a forma de doutrina e sob a forma de dogma. Toda a verdade, seja em relação à natureza, seja em relação à ética, seja em relação à política, ela emanava do pensamento aristotélico. Então, nada fora do pensamento aristotélico seria considerado verdadeiro. Ora, o René Descartes, ele propõe uma nova forma de conhecer, de abordar a natureza, especificamente. Né? É por isso que o René Descartes também é considerado um dos pioneiros da ciência moderna, porque ele propõe
um novo método baseado na matemática para apreender os fenômenos da natureza, né? Ora, o Descartes, em relação à escolástica, ele se contrapunha porque ele achava que muitas das ideias que ele apreendeu da escolástica, apreendeu da exposição da doutrina aristotélica, eram ideias confusas, eram ideias obscuras, eram ideias que traziam dúvidas e que não traziam certezas. Ora, toda a ideia que traz dúvida, ela não traz a evidência da verdade, né? Então, portanto, a ideia a respeito do homem, as ideias que compunham a definição do homem no Aristóteles, o René Descartes, ele pensava que elas eram ideias que não tinham a clareza suficiente, que não tinham a distinção suficiente para serem verdadeiras. Então, o Descartes, ele parte do zero, praticamente, né, porque ele vai demolir o antigo edifício, que é o edifício construído pela escolástica, para inaugurar um novo edifício sobre novas bases. O modelo que ele traz para esse novo tipo de conhecimento é um modelo matemático geométrico, né, no qual ele se baseia muito nas deduções da geometria. Na geometria você sempre tem 2 pontos, 3 pontos considerados como verdadeiros, 3 dados considerados como verdadeiros, e aí você tenta deduzir novas verdades. Eu quero indicar qual é o valor de um ângulo interno de um triângulo. Eu tenho que ter alguns dados, a altura desse triângulo, eu tenho que ter algum dado de como esse triângulo qual é o tipo desse triângulo, para daí deduzir o valor de um dos ângulos do qual eu desconheço. Então, eu parto de alguns dados, pelo menos 2 dados conhecidos, considerados como certos, para fazer a descoberta de um terceiro dado que ainda é desconhecido. Então, para o Descartes, o método geométrico ele é um método que privilegia basicamente ele proporciona a descoberta, que é diferente, vamos dizer assim, da forma como o conhecimento era tratado pelos escolásticos, né? Que era mais uma justificação à base dos argumentos, né, sobre o mundo. Não era um método na escolástica que proporcionava novas descobertas. Ora, esse novo método também ele trazia um novo tipo de realidade para o Descartes, para a ciência moderna, que era baseado, se os fenômenos naturais deveriam ser explicados à base do método geométrico, ou seja, a geometria ela era um modelo para explicar outros tipos de conhecimento, notadamente para explicar os fenômenos naturais, para explicar a queda dos corpos, para explicar a trajetória dos planetas, né? Então, para explicar a velocidade com a qual o corpo caía. Então, todo fenômeno natural, ele deveria, em princípio, ser tratado de forma geométrica e de forma matemática. Um grande contemporâneo do René Descartes é o Galileu Galilei, do qual me parece que o Descartes nutria grande admiração. Então, essa ciência moderna que estava sendo gestada, ela tinha profundas relações com a filosofia moderna. O texto que a Silvana ela faz referência do René Descartes neste livro são as meditações metafísicas. Então, nas meditações metafísicas, o René Descartes ele vai procurar um tipo de fonte de conhecimento verdadeiro. O que é o conhecimento verdadeiro? Ora, é claro que esse conhecimento
verdadeiro, o Descartes está procurando um conhecimento sobre todos os fenômenos que o homem puder explicar, que o homem puder caracterizar como verdadeiro. Né? Não é apenas conhecer a si mesmo. No entanto, o conhecimento do que é o homem, o conhecimento do que é a mente, do que é o corpo, estava dentro desse projeto, vamos dizer assim, desse projeto maior. Então é por isso que a Silvana ela pega as meditações metafísicas para chegar a expor o que o René Descartes entende pelo que é a mente humana e pelo que ele entende o que é o corpo humano. Então, o René Descartes ele começa investigando sobre os sentidos, sobre se os sentidos ele pode nos fornecer uma fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Então, esse é um primeiro nível. Eu diria que é um nível mais elementar, assim, que o Descartes, pelo qual o Descartes inicia. Ora, é relativamente simples descartar os sentidos como uma fonte confiável sobre o conhecimento verdadeiro. Nós abrimos a janela toda manhã e vemos o sol, e o sol é muito menor do que ele realmente é. O sol nos aparece como sendo menor do que o planeta no qual a gente vive, do planeta Terra. No entanto, se nós fizermos as medições astronômicas, se nós calcularmos a distância entre o Sol e a Terra, se nós calcularmos o diâmetro do Sol, etc., etc., nós veremos que o Sol é maior do que a Terra, e não o contrário. Ora, quem que nos trouxe essa verdade? Essa verdade não foi trazida pelos sentidos. Os sentidos, inúmeras vezes, tendem a nos enganar. Se uma única vez o sentido nos engana, para o Descartes isso basta. Isso significa que os sentidos podem sempre nos enganar. Então, o sentido não é uma fonte confiável de conhecimento. Eventualmente, eu posso até pensar o seguinte: às vezes o sentido nos traz um conhecimento fiel da realidade. Né? No entanto, se uma única vez ou duas vezes o sentido nos enganou, ele nos iludiu, ele não pode ser fonte confiável da verdade. Então é por isso que os sentidos estão descartados. Agora nós vamos para um segundo nível, que eu classificaria assim, que é o das percepções. A percepção, eu diria que é algo. São os sentidos reunidos. Então, eu tenho o sentido da visão. Quando eu disse anteriormente que quando eu vejo o Sol me parece ser bem menor do que a Terra. Quando é o contrário, né, eu estou lançando mão dos sentidos. Quando eu sinto o cheiro de que algo está queimando lá na cozinha, eu estou me utilizando do olfato. Quando eu passo a mão pela mesa e sinto a superfície lisa, eu estou utilizando o sentido do tato. A percepção é como se fossem os sentidos reunidos e eu percebo que eu estou no meu quarto. Né? Eu percebo que eu estou sentado. E eu percebo que eu tenho um corpo. Então, o Descartes ele está querendo analisar, investigar se a percepção que nós temos das coisas, elas são realmente fonte do nosso conhecimento seguro que vai nos conduzir à verdade. Então, eu percebo que tenho corpo, eu percebo que eu estou num ambiente fechado aqui, a porta está fechada, eu percebo que o ar pouco circula, porque a janela também está fechada, né? E, no entanto, o Descartes ele vai então lançar a mão do argumento dos sonhos. O que significa isso? Muitas vezes nós sonhamos e nós temos uma percepção muito viva das coisas. Eu também, muitas vezes, eu sonho que eu estou sentado nesta mesma cadeira que eu estou sentado agora, que eu estou
neste mesmo quarto, que a porta está fechada, que a janela também está fechada, que o ar pouco circula, e essa impressão, essa percepção que eu tenho é muito vívida. E, no entanto, de um momento para outro, eu desperto e percebo que eu estava sonhando, que aquilo de fato não era a realidade, era uma espécie de ficção, era algo que não era real. Então, por mais real, por mais vívido que a percepção seja, ela nunca será garantia de que estamos sonhando. Por quê? Porque isso, o que eu estou percebendo agora também, que eu estou olhando para uma câmera, que eu estou tentando fazer um vídeo sobre um tema de filosofia, e eu poderia muito bem estar sonhando agora, nada me garante que eu esteja sonhando agora, e que eu desperte e que eu veja que o que eu estou fazendo agora era produto de um sonho, era uma quimera, né? Então, por mais vívida, por mais forte que seja a minha percepção do que ocorre comigo, nada, eu não tenho ainda nenhum critério que possa me garantir que isso seja, que não seja sonho, que seja o estado de vigília, que seja a realidade, ela mesma, né? Então, isso seria um segundo degrau, tá? Obviamente que há sonhos nos quais nós até percebemos que estamos sonhando, porque a percepção não é tão vivaz assim, há algumas situações que são muito surreais, né? Mas há sonhos, há outros sonhos cuja percepção é extremamente vívida, nós temos certeza que que nós não estamos sonhando, e no entanto, quando o despertador lá começa a tocar, né, a gente literalmente cai na real. Então, ó, o Descartes, ele partiu do primeiro nível, que é o nível dos sentidos. Eles não são a fonte confiável do nosso conhecimento seguro. Subimos mais um nível, que é o nível das percepções muito vivazes, a percepção de que eu tenho corpo, a percepção de que eu estou aqui, e, no entanto, este segundo nível também foi desautorizado como sendo uma fonte segura do conhecimento. Eu tenho agora, então, um terceiro nível. No terceiro nível, o Descartes ele abandona os sentidos e a percepção. Ele vai para o pensamento racional. Ele vai para o pensamento matemático, que independe totalmente dos sentidos, que depende somente da minha razão. Ora, quando eu estou resolvendo uma equação matemática, notadamente eu chego ao resultado se eu sei como proceder passo a passo, se eu sei todas as mediações que cercam aquela equação matemática, se eu faço passo a passo, se eu percorro todas as mediações indicadas para chegar a um resultado, eu não posso chegar a outro resultado senão aquele. Ou se eu faço uma operação no extremo mais simples, 2 mais 2 é igual a 4, eu tenho a certeza, em princípio, de que aquele resultado não pode ser outro, a não ser que seja 4, assim como de alguma outra equação matemática. No entanto, o Descartes aqui, ele lança a mão do chamado gênio maligno ou de um Deus enganador, né? Ele pode fazer com que eu me engane durante esse raciocínio. Ou seja, seria um ser poderoso que pode fazer com que eu me engane quanto a este tipo de dedução, vamos dizer assim, que eu estou fazendo. Então, a partir disso, ele instaura a dúvida radical, a dúvida extrema, que é personificada, vamos dizer assim, por esse gênio maligno. Ora, nem os sentidos, nem a percepção, e agora nem esse tipo de operação do pensamento racional podem
podem nos trazer, podem ser a fonte do conhecimento verdadeiro. Aqui eu quero que vocês notem que o Descartes ele usa alguns estratagemas do ceticismo, mas não para permanecer numa postura cética de que a verdade é impossível de ser alcançada pelo intelecto humano, mas ele lança a mão de todo esse aparato cético para ser extremamente rigoroso, para encontrar um primeiro porto seguro, um primeiro ponto seguro, né, que seria um primeiro dado lá da dedução da geometria, né, para que a partir desse primeiro ponto seguro, esse primeiro ponto, essa primeira verdade, a partir dessa primeira verdade, ele possa deduzir e descobrir outras verdades. Ora, então, nesse momento, o que o Descartes ele se propõe é uma suspensão do juízo. Eu não posso estabelecer nenhum tipo de verdade, mas eu também não posso estabelecer de pronto a falsidade. Eu não posso, eu percebo. O que está em jogo, por exemplo, quando ele coloca em xeque a percepção? Eu percebo que eu tenho um corpo. Né? O Descartes não é doido de dizer que o homem não tem um corpo, né? Mas ele está procurando uma explicação verdadeira, uma justificativa verdadeira para dizer que eu tenho um corpo, o que é esse corpo, do que é formado esse corpo, qual a relação desse corpo com a mente. Ora, então, eu não posso afirmar que essa percepção é verdadeira, mas eu também não tenho a certeza absoluta de que essa percepção é falsa. Eu só preciso encontrar uma explicação verdadeira que confirme a percepção de que eu tenho um corpo. Né? Ele não está descartando de imediato que eu não tenho um corpo. É duvidoso, eu tenho dúvidas, então eu não posso associar a este corpo determinadas ideias, assim como o Aristóteles associava determinadas ideias a esse corpo. Eu tenho que encontrar uma explicação racional, verdadeira, sobre a percepção que estou tendo desse corpo. Né? Então, é por isso que o Descartes, numa certa altura das meditações metafísicas, ele diz que vai suspender o juízo. A suspensão do juízo é uma atitude, vamos dizer assim, cética, por excelência. No entanto, o cético, ele suspende o juízo, fica por isso mesmo, fica a vida inteira por isso. Ele jamais vai se lançar em busca do conhecimento verdadeiro. Ele vai falar que, no máximo, que nós temos conhecimentos provisórios que servem muito bem para nós tocarmos a nossa vida e, no entanto, a verdade você pode esquecer. A verdade não... O intelecto humano não alcança a verdade. A verdade, a essência das coisas. O intelecto humano ele possui conhecimentos provisórios que são mais do que suficientes para o homem tocar a vida dele. Ora, só que após suspender o juízo, o Descartes ele chega lá nas meditações metafísicas àquela famosa verdade, né, de que ele pensa e portanto existe. Porque a única coisa que o Descartes não pode duvidar é a de que, enquanto ele estava realizando todo esse processo para procurar um conhecimento, algo que seja a fonte segura da verdade, ao longo de todo esse processo no qual o Descartes ele estava tentando procurar e achar um ponto seguro, um ponto que seja verdadeiro, a única coisa que ele não podia duvidar e que, portanto, era verdade é que ele estava pensando. Logo, o pensamento, né, que a gente pode localizar como sendo a mente, era a primeira verdade dele, e isso é a que garantia a existência dele até esse momento. Ele está operando pela ordem das razões, ele não está operando pela ordem da matéria. Né? Novamente, o primeiro conhecimento que chega é que o homem é um ser pensante, é o conhecimento primordial. Né? E ele possui uma substância pensante
talvez a gente pudesse daí já deduzir uma segunda verdade aqui, né? Que é, ora, eu sou uma substância pensante, e a substância pensante é distinta da substância corporal. Né? Novamente, vou repetir pela enésima vez, o Descartes ele não vai descartar que o homem não possui um corpo. Então ele precisa confirmar e precisa dizer a verdade sobre esse corpo que nós percebemos de forma tão vivaz assim que nós temos. Né? Então, aqui ele vai desempacotar, ele vai tirar o nó daquele Deus enganador. Se isso é um raciocínio, vamos dizer assim, bom ou não, isso é uma outra história, né? O Descartes ele vai chegar à conclusão da veracidade da existência de Deus. Deus é um ser perfeito e ele não é, sendo um ser perfeito, ele não é enganador. Como é que o Descartes chega a esta, vamos dizer assim, a esta outra verdade? Da seguinte forma, ora, até aqui, a única verdade que nós temos é que nós somos uma substância pensante. No entanto, eu tenho dúvidas acerca de todas as outras verdades. Nada para mim está claro, tudo é duvidoso, todas as ideias que eu recebi são duvidosas, tudo que eu procurei até agora me encheu de dúvidas, né? A ponto de eu me aproximar do ceticismo. Portanto, eu sou um ser imperfeito. No entanto, todo o ser imperfeito, ou eu que sou um ser imperfeito, porque o Descartes escreve na primeira pessoa, eu que sou um ser imperfeito, tenho a ideia de ser perfeito. Em outras palavras, seria Deus. Só que esse ser perfeito, não só em termos de conhecimento, como ele é um ser extremamente onisciente, onipotente, e ele não pode, e ele sendo um ser perfeito, ele não pode me enganar, ele não é uma simples ideia, porque da perfeição dele não pode ser uma criação minha. Um ser imperfeito não pode criar a ideia de um ser perfeito. Na verdade, é o ser perfeito que tem uma existência independente desse ser imperfeito, que esse ser perfeito é que colocou na minha mente, né, no meu pensamento, a ideia do ser perfeito. Né? Então, eu parto da ideia do ser perfeito para, vamos dizer assim, conferir uma realidade ontológica a esse ser perfeito. Né? Então, grosso modo, é esse o raciocínio do Descartes para estabelecer a existência independente desse ser veraz. Esse ser perfeito, ele não é só uma ideia que está na minha mente, ele existe de fato. Ele é importantíssimo para garantir o conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque quando eu chegar a um conhecimento verdadeiro, ele não vai ser como o gênio enganador e vai me enganar, e vai me iludir. Ora, o conhecimento verdadeiro para o Descartes é aquele conhecimento, e agora ele vai explicitar de um modo melhor, é o conhecimento que é racional pela via matemática. Então o Descartes ele está, por meio da filosofia moderna, inaugurando uma tradição racionalista baseada no tratamento da matemática das substâncias materiais. Ora, o corpo é uma substância material. Como é que o Galileu trata a queda de um corpo? Né? Então eu tenho uma pedra qualquer, um objeto qualquer, eu solto esse objeto e eu vou calcular a velocidade com a qual ele cai e o movimento que esse objeto realiza. Eu faço uma abstração da matéria. Não interessa se esse objeto, o formato desse objeto, se esse é um objeto de madeira, se esse é um objeto de plástico, se esse é um objeto composto, se esse é um objeto rugoso, se esse objeto é vermelho, se esse objeto é azul. Né? Eu faço a abstração das qualidades, vamos dizer assim, das qualidades secundárias desse objeto e faço um tratamento matemático e reduzo esse objeto a
duas características, que a primeira característica é ele é uma extensão e ele é uma velocidade. Então, todo objeto eu posso reduzi-lo à extensão, que pode ser tratado matematicamente, e eu vou reduzi-lo ao movimento, e que ele vai se deslocar a uma determinada velocidade. Desculpa. Então, toda a substância material, ela é uma substância que vai ser tratada como extensão e movimento. E a partir daí que surge esse novo método da ciência moderna, que estava em gestação na época do Descartes. Ora, se toda a substância material é tratada como extensão e como movimento, o corpo humano é tratado como extensão e como movimento. Mais para frente, o Descartes ele vai fazer a comparação do corpo humano, do funcionamento do corpo humano ao funcionamento de um autômato, de uma máquina. O corpo humano é composto por várias peças que se interrelacionam, tal como uma máquina, tal como um relógio, vamos dizer assim, você tem várias peças que se interrelacionam. Você tem as artérias que vão fazer o papel de bombear sangue para que o coração bombeie o sangue para todo o corpo humano, e isto é como se fosse, sei lá, o óleo ou alguma mangueirinha que tem lá em algum autômato, ou é como a corda que tem lá no relógio. O corpo humano é comparado a uma máquina, a um autômato. O corpo humano, então, ele é tratado dessa forma, da forma científica, da forma matemática. Todas as outras qualidades, cor, textura, cheiro que o corpo humano tem, ele é abstraído. Então aqui nós temos uma separação radical entre mente e corpo. Eu tenho a substância pensante, que é imaterial, e eu tenho o corpo, que é material. A substância pensante, obviamente, que eu não posso tratá-la como uma substância, não posso tratá-la a partir da geometria. Ela não tem extensão, e se tiver algum tipo de movimento, eu não posso atribuir nenhum tipo de movimento a essa substância pensante, que é a mente. Né? E, por outro lado, eu tenho o corpo, material. O René Descartes, ele vai atribuir a uma glândula que tem aqui, acho que abaixo da cabeça, aqui no pescoço, a glândula pineal, que vai fazer essa relação entre mente e corpo. No entanto, essa relação entre a mente e o corpo humano, ela permanece com uma ideia totalmente ainda obscura. O René Descartes, ele vai tentar, por exemplo, nas Paixões da Alma, ele vai tentar trazer elementos sobre as relações entre a mente e o corpo humano. Né? No entanto, isso para o pensamento cartesiano, vamos dizer assim, é muito difícil na medida mesmo em que ele separa, ele praticamente abstrai. Mente é uma coisa, corpo é outra coisa. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, você explicar. Eu posso ter uma afecção do corpo, o corpo, eu deixar de me alimentar por horas e horas e horas, e o corpo humano, eu posso sentir fome. E a fome pode evocar um sentimento de melancolia, ou de tristeza, ou de desespero, porque eu não consigo o alimento para saciar a minha fome. Né? Então, eu tenho a fome, que foi trazida é uma demanda que é trazida pelo corpo humano, e isso me gera um sentimento que está lá na minha mente. Né? Como se dá essa inter-relação entre esse fenômeno da fome com o outro fenômeno do sentimento de desespero, de tristeza, porque eu estou percebendo que eu não consigo alimento e eu estou passando fome. Né? Então, apesar dessa solução, vamos dizer assim,
trazida pelo René Descartes, de que a glândula pineal ela faz uma relação, é um órgão do corpo, mas que ela faz uma relação entre corpo e mente, como é que essa relação ela se estabelece de fato? Isto não, o Descartes ele não consegue elaborar nenhum conjunto de explicação satisfatório. Ele não consegue esclarecer totalmente a relação entre corpo e mente. Bom, aí nós temos um outro pensador, que é o Merleau-Ponty, do século XX. Ele vai estabelecer uma outra relação entre o corpo e a mente. Só um momentinho aqui. Para o Merleau-Ponty, ele inicia aqui ele se contrapõe, ele vai se contrapor a essa tradição racionalista moderna. Né? Então, ponto de partida para o Merleau-Ponty não é o pensamento puro. Né? Não é possível para o Merleau-Ponty se pensar corpo separado da mente. Então, nem na ordem das razões, nem em qualquer tipo de pensamento, quando nós concebemos o ser humano, nós concebemos o ser humano como algo encarnado. Ele é um corpo pensante, o pensamento está encarnado no corpo dele. Mas para o Merleau-Ponty ele vai um pouquinho até mais longe. Né? A primazia é dada ao corpo. Mas mesmo que a primazia seja dada ao corpo, o ponto de partida é o corpo estritamente unido ao pensamento. Né? Na verdade, para o Merleau-Ponty não se trata, como no Descartes, de dar uma explicação racionalista, totalmente científica das relações entre o corpo humano e a mente humana. Isso já é dado. Isso é o nosso ponto de partida. Nós não podemos abstrair e dizer que o corpo é algo totalmente separado da mente humana. Então, o Merleau-Ponty, ao criticar essa herança cartesiana, ele vai dizer o seguinte: não dá para comparar, por exemplo, mesmo em termos biológicos, o corpo com uma máquina. O corpo ele não é simplesmente uma máquina. Em primeiro lugar, o corpo não é uma máquina porque ele tem uma vida muito íntima com o pensamento. Né? Então, o corpo ele não é algo que funciona independente da máquina. Porque, por exemplo, para o Descartes, o corpo ele funcionava independente da máquina. O corpo ele funcionava independente da mente humana. Se quando o homem morria, vamos dizer assim, entre aspas, a mente não tinha nenhuma culpa no cartório, a mente não tinha nenhuma participação na questão da morte do corpo. O corpo ele morre por uma série de deficiências físicas. Né? Não havia, a angústia não contribuía para a morte, né? O que de certa forma confirma as ciências médicas de hoje em dia. Nenhum médico vai fazer um atestado de óbito evocando a melancolia, a tristeza da pessoa. Ele vai descrever simplesmente que a pessoa teve uma infecção generalizada, que as artérias foram bloqueadas, que o pulmão parou de funcionar e com isso o coração parou de funcionar, etc, etc. Tá? Então, isso não deixa de ser ainda uma herança cartesiana, né, que está presente claramente nas ciências médicas. Mas mesmo se nós fôssemos considerar o corpo como algo puramente biológico, né, numa máquina, por exemplo, num relógio mecânico, vamos dizer assim, que não é digital, você tem lá todas as peças já estão prontas, elas vão ser encaixadas, elas foram fabricadas,
Portanto, elas não têm uma história, elas foram fabricadas e você vai encaixar uma peça na outra, vai lubrificar lá o mecanismo, vai dar uma corda e esse relógio vai funcionar perfeitamente bem, né? Portanto, uma máquina ela não tem história. O corpo humano ele tem uma história. O corpo humano ele, né, nasce, se desenvolve, né, e depois inicia o processo de decadência até chegar à morte. Então, os órgãos eles vão se desenvolvendo, eles vão depois atrofiando. Então, eles nunca são estáticos, eles estão em movimento nesse sentido, de ter todo um desenvolvimento que está além da que não é uma coisa estática como um objeto qualquer, como um autômato qualquer. Ora, e o corpo também ele tem uma relação com a mente, e o corpo ele percebe o mundo, ele percebe pelos sentidos. Os sentidos eles não são fonte de ilusão para o Merleau-Ponty. Os sentidos, pelo contrário, eles nos ajudam a explorar a experiência do mundo. A experiência que nós temos do mundo é como nós relacionamos os sentidos com a percepção. Não dá para pensar os sentidos de modo separados. Então, agora estou vendo uma coisa, num outro momento eu estou tateando e percebendo a superfície lisa, no outro momento eu estou tendo, pelo olfato, tendo determinados tipos de cheiros, agradáveis ou desagradáveis. Né? Quando nós vivenciamos esse mundo, quando nós exploramos esse mundo, nós temos a experiência desse mundo, está tudo unido. Né? Então, não é possível, está tudo unido em relação ao corpo, à mente, né? E essas percepções. Né? Então, o corpo ele tem a primazia, né? No entanto, a mente também tem a sua importância. Quando você percebe as coisas, você percebe as coisas com sentidos que estão unidos, e o corpo ele não é separado dessas inter-relações que nós temos com o mundo. Então, toda a percepção é uma percepção intencional que nós temos com o mundo. Né? Os sentidos eles não operam separados, eles estão sempre em conjunto e eles, por sua vez, eles operam em conjunto com a percepção. Ora, sentidos e percepção são partes são totalmente, vamos dizer assim, fazem parte do corpo. Eles são o próprio corpo. O corpo percebe o mundo dessa forma, mas o corpo percebe o mundo também com o pensamento. E quando nós temos pensamento, esse pensamento não está dissociado do corpo. O corpo participa com a sua percepção, com a sensação das coisas, ele participa ativamente da construção do pensamento. Então, assim, o corpo, e quanto mais refinado seja o pensamento, quanto mais racional seja o pensamento, esse corpo também é como se ele se elevasse a outro patamar. No entanto, a diferença radical do Descartes, a atividade do corpo tem uma participação do pensamento e vice-versa. É impossível dissociá-los. O que eu penso assim do Merleau-Ponty é que, no entanto, apesar dessa indissociação, né, parece que o corpo sempre tem um papel, vamos dizer assim, mais primordial nessa experiência do que é o mundo, experienciar o que é o mundo e na exploração do que é o mundo. E uma outra coisa, além dos sentidos e da percepção nos trazerem essa experiência do mundo, não está aqui em jogo no Merleau-Ponty a questão da verdade ou da falsidade. O corpo, juntamente com a mente, com o pensamento, eles, à medida em que o homem explora o mundo, o homem percebe a complexidade e a riqueza desse mundo.
Portanto, uma experiência ela nunca é dada exclusivamente de imediato. Toda experiência ela vai ter um desdobramento, né? Então eu posso começar a perceber um determinado objeto, eu tenho uma percepção parcial desse objeto. Talvez eu nunca tenha uma percepção total desse objeto. Eu vou girando em volta desse objeto. Estou percebendo com o olfato, com o tato, com a visão, com a audição, e eu estou percebendo todo o ambiente no qual esse objeto está inserido. Portanto, estou explorando o mundo. Estou explorando o mundo com o meu corpo e com o meu pensamento. E quanto mais eu exploro novos ângulos desse objeto, quanto mais eu experiencio esse objeto, mais eu tenho a dimensão da complexidade desse mundo. Então, o meu corpo não é simplesmente um autômato, o corpo ele é fundamental para que eu tenha a experiência da própria existência, né? Porque experienciar o mundo também é ter uma dimensão do que eu sou. Só que não há uma separação também nesse sentido tão rígida entre o que eu sou e o que o mundo é, né? A minha existência, o significado da minha existência também é dado na medida que eu exploro esse mundo. Pelo menos é assim que eu entendo, grosso modo, o Merleau-Ponty. Então, a grande questão que pode ficar no final é em que medida tanto o pensamento do Descartes quanto o pensamento do Merleau-Ponty, eles não podem, de um certo modo, serem complementares e não apenas opostos, né? Não apenas conflitantes, né? Em que medida eu posso trazer elemento dos dois pensadores, em que medida eu posso transitar entre o pensamento do Descartes e do Merleau-Ponty em relação à mente e o corpo, né? E uma questão paradoxal que me parece, né? Uma questão para se pensar na época atual é a seguinte, né? Na nossa época cheia de redes sociais, na nossa época agora da pandemia, eu estou fazendo esse vídeo no dia 15 de julho de 2020, né? Que nós estamos isolados, nós estamos meio que condenados, pelo menos pelos próximos meses, a não termos contato mais íntimo, corporal, com nenhum outro corpo, né? Então, o nosso corpo está apartado do outro corpo, né? Em que medida isto empobrece a nossa experiência, por mais que nós tenhamos vídeos, por mais que nós façamos lives, por mais que nós postemos em redes sociais, né? Isso tudo parece que é só o pensamento e que o corpo meio que como sai de cena. Como é que fica a questão da corporeidade nesses tempos de pandemia? Essa é uma grande questão que pode ser pensada e que pode ser suscitada por este vídeo. Muito obrigado, eu agradeço pela paciência e até uma próxima.